Graça e paz. Hoje eu gostaria de finalizar a série de reflexões que eu tenho feito sobre os encontros com Cristo Jesus, e eu gostaria de convidar você a abrir em Lucas 23, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Versículo 39, diz assim, Lucas 23, 39. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Só até aí no verso 42. Te damos graças, Pai, pela tua palavra, que o Senhor venha conduzir a nossa reflexão nesse momento, dirigir, Deus, cada pensamento, Pai, e levá-los cativo até a tua palavra, a tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi C.S. Lewis quem disse que só existem dois tipos de pessoas: aqueles que dirão para Jesus, seja feita a tua vontade, e aqueles que Jesus vai dizer para eles, seja feito conforme a tua vontade. Só existem esses dois tipos de seres humanos na face da terra: aqueles que vão dizer para Jesus, seja feita a tua vontade, e aqueles para quem Jesus vai dizer, seja feita conforme a tua vontade, conforme a inclinação do teu coração. Como nós vimos aqui ao longo das outras reflexões, as outras 10, Jesus ele é um divisor de águas na vida humana. Ele tanto pode atrair corações, mudar as realidades mais difíceis, duras, complicadas, aquelas que você olha e fala, impossível. Deus pode trazer graça, transformação, como também ele pode, apesar de manifestar verdade, doçura, graça, bondade, fazer com que corações continuem fechados. Há pessoas que se fecham na sua autonomia, na sua autossuficiência, na sua arrogância, mesmo diante da verdade, mesmo diante da bondade, mesmo diante da beleza, elas continuam fechadas em seu próprio pecado, em sua própria cobiça. E são esses dois tipos de pessoas que estão aí caminhando durante milênios na face da terra. São aqueles que se curvam a Deus e são aqueles que rejeitam a Deus. São aqueles que se rendem a Jesus e são aqueles que se rendem aos ídolos, à idolatria. E esse texto mostra isso para nós, deixa claro esses dois tipos de pessoas, essas diferenças entre os seres humanos. Mas antes da gente falar um pouco aqui das diferenças desses homens, eu gostaria que a gente se atentasse um pouco nas familiaridades, na similaridade que esses dois ladrões da cruz têm em comum. Mesmo que eles vão mostrar diferença e Jesus está ali no meio, a gente pode pensar simbolicamente nessa divisão aí e nesses dois tipos de seres humanos. Por outro lado, tem muita semelhança entre eles. Qual a primeira semelhança? Os dois simbolizam o fracasso humano. Esses dois ladrões, eles simbolizam qualquer tentativa humana de conseguir algum êxito em relação a Deus. Os dois estão sendo punidos, os dois estão recebendo a justiça por descumprir a lei. E a palavra de Deus diz exatamente disso. Ela mostra que nós somos incapazes e a morte entrou no mundo justamente por conta da nossa impossibilidade de cumprir a lei de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E uma vez que o ser humano pecou, Paulo vai dizer, a morte entrou no mundo. O salário do pecado é a morte. Então esses homens, eles simbolizam você e eu.
Eles simbolizam qualquer ser humano, por mais que ele tente ser piedoso, por mais que ele faça boas obras, por mais que ele tente ajudar o próximo, por mais que ele faça filantropia, por mais que ele pareça bondoso aos olhos de outros seres humanos, se ele se apoia nisso para ser aprovado por Deus, ele já está condenado ao juízo, condenado ao inferno, porque nós somos incapazes de cumprir a justiça de Deus. Nenhum ser humano consegue cumprir aquilo que a lei de Deus exige. A lei de Deus, ela serve para expor o nosso pecado. Se algumas pessoas estão confiando no próprio mérito, elas estão reprovadas por Deus, elas não estão conseguindo enxergar sua própria realidade. O profeta Isaías diz que os nossos atos de justiça são como um absorvente aos olhos de Deus. O trapo imundo era isso, era usado assim pelas mulheres do Antigo Testamento. Olha o que Deus está falando. Não. Os teus atos de justiça aos meus olhos parecem trapo imundo. É como um absorvente. Você não vai conseguir nada através da sua justiça própria. E esses ladrões estão representando isso. Mostram o fracasso humano, mostram a morte como consequência do nosso pecado. Então eles têm familiaridade. Primeiro eles mostram que o ser humano fracassou diante de Deus, ele não consegue ser aprovado por meio da sua justiça, e ele vai enfrentar a morte por conta disso. Mas por outro lado, o texto mostra que eles simbolizam também a nossa perversão. Eles mostram que não apenas somos incapazes de cumprir a exigência da lei, mas nós somos incapazes justamente porque nós somos perversos. Os ladrões aqui são criminosos como Barrabás. Era gente tão perversa que ficava lá separada para aquele calendário ali ser crucificado. Era um baita presente dos romanos, né? O pessoal gostava de ver essas coisas. Eles puniam um criminoso diante do público através da crucificação, que era uma cena horrível, uma cena sangrenta, e eles faziam isso. Então eram homens perversos, eram homens perigosos. E esses homens perigosos, perversos, esses criminosos, representam você e eu também. Representam a nossa natureza sem freio, a nossa natureza caída, a nossa natureza degradante. Como nós lemos aqui, não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um dos princípios da visão reformada, da tulipe, a gente fez um congresso aqui, é a depravação total. O ser humano, ele foi afetado totalmente pelo pecado. Quando a gente fala totalmente depravado, não significa que você e eu somos incapazes de ter alguns atos bons, no sentido de uma mãe cuidar de um filho honrar a mãe, de um casamento ser fiel, a fidelidade entre os cônjuges. Tem muita gente que faz isso sem Cristo. É possível, porque tem graça comum no mundo, onde as pessoas conseguem perceber de modo intuitivo a verdade, conseguem perceber de modo intuitivo os valores morais, e aí eles respondem, vivem de acordo, em muitos casos, a esses valores. A total depravação, então, não é ser incapaz de fazer qualquer coisa boa. A graça comum permite. A total depravação significa que todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado. Então, não somente a vontade do ser humano foi afetada, e agora a gente tem vontade de fazer coisas contrárias a Deus. Pode ver, às vezes para você fazer coisas pecaminosas, você tem disposição a qualquer momento, né? Agora vai acordar cedo para ler a Bíblia, de madrugada para orar, nem sempre é a mesma disposição, porque a nossa vontade foi afetada. A gente tem que treinar de novo os nossos hábitos e buscar ter prazer na lei do Senhor, porque o salmista diz que dá, né? A tua lei é agradável como mel. Como é que ele chega a um momento de ter esse prazer, essa satisfação? Porque através do hábito, de novos hábitos, a gente pode ter satisfação em Deus. Se a gente não está tendo, é porque a gente está tendo que treinar mais o coração. Mas a nossa vontade foi afetada. Para muitos isso é claro, mas não somente a vontade, a razão também foi afetada. E esses homens, então, eles simbolizam essa perversão humana, a natureza degradante. A autonomia, para nós, a gente sabe que é um grande problema. A autonomia é o ser humano entregue aos próprios apetites, aos próprios desejos. Essa
tentação de viver de maneira alheia à vontade de Deus, ou às normas que Deus estabeleceu. Eles simbolizam primeiro, então, a incapacidade de cumprir a lei, o nosso fracasso. Eles simbolizam a perversão do ser humano, mas eles também simbolizam a nossa cegueira. Não dá para conhecer a si pela própria intelectualidade. Nem apenas Deus, a gente não consegue se conhecer através da nossa própria intelectualidade. Por isso que há muitos pensadores, muita gente boa, mas com uma visão errada de quem é o ser humano. Porque se eu não me baseio em Deus, se Deus não é o meu fundamento, eu não consigo nem entender quem eu sou. Afinal, você foi feito à imagem de Deus. Se tem uma definição antropológica simples na Bíblia, é você é a imagem de Deus. Você é a imagem do Deus que você adora. Pronto. O que é o ser humano? Ele é a imagem do Deus que ele adora. Você vai refletir o Deus que você se curva. Se é Jesus Cristo, você vai refletir isso, vai ser a imagem dele. Se você se fundamenta em outra coisa, você vai refletir isso na sua vida. O sujeito que é materialista, que só pensa em dinheiro, é porque ele está se curvando a mamão. Quando você vê o coach lá, o Pablo Marçal, tem um vídeo ele falando assim, que ele mudou de casa porque o vizinho do condomínio dele comprou uma casa maior que a dele. Ele falou, eu não posso suportar isso. Eu fiquei com inveja dele, eu quero mudar daqui porque eu quero uma casa maior, É uma mentalidade completamente de quem se curvou a mamão, ao dinheiro. Tem nada de cristão nisso. Esse cara é o avesso do cristianismo. Ele se curva a mamão. E ele demonstra isso nas ações dele. É fácil de ver onde o cara está se fundamentando. É só olhar para as ações. Ele está refletindo o Deus que ele adora. Ele é a imagem desse Deus. Esses ladrões aqui, eles mostram então a cegueira humana de conhecer quem é Deus e de conhecer a própria realidade. Porque no início, Mateus, no relato da crucificação, diz que os dois estavam zombando de Jesus. Quando começa a crucificação, não era só o ladrão da esquerda que estava zombando. Os dois estavam zombando de Jesus. Desce daí, você não é o Filho de Deus? Salva a gente. Os dois estão cegos. Olha que, e a gente vai ver como a graça de Deus daqui a pouco é maravilhosa, né? No final da vida, os dois estão cegos. Estão morrendo e estão zombando do Filho de Deus, do Deus encarnado. Mas daqui a pouco a gente vai ver como que a graça atua. Mas nesse primeiro momento de cegueira, demonstra a nossa impossibilidade de conseguir o favor de Deus, a nossa impossibilidade de conhecer a vida, de conhecer a nós mesmos. Então por quê? Porque o relacionamento com Deus, ele demonstra quem nós somos e a gente consegue entender o mundo melhor a partir da visão do Logos, da razão. A palavra Logos, quando João diz, no princípio era o Logos, é ordem, é razão. No princípio a razão estava com Deus, a ordem estava com... Tudo foi feito através dessa razão, dessa ordem, dessa lógica. Por isso que eu só entendo o mundo a partir dessa lógica. Que lógica? Cristo. A palavra. Ele criou o mundo. Ele deu significado para as coisas. E o mesmo que deu significado para as coisas fez a nossa racionalidade, a nossa razão. Então eu só consigo entender as coisas se eu enxergá-las a partir do Logos, a partir da palavra eterna de Deus, a partir de Cristo. Se eu não enxergar através de Cristo, se não for minha lente, eu não entendo nem quem eu sou. Nas Institutas, Calvino começa falando exatamente isso, que o conhecimento de Deus está atrelado ao conhecimento de quem nós somos. Se eu me fundamento num ídolo, eu não entendo quem eu sou. E está cheio de gente não entendendo o ser humano. Tem gente que entende o ser humano como vontade, tem gente que entende o ser humano como razão, mas a Bíblia dá outro significado. Então, primeiro a familiaridade, a similaridade dos dois ladrões que representam cada um de nós. Simbolizam o nosso fracasso, simbolizam a nossa perversão e simbolizam a nossa cegueira. Mas aí a gente começa a ver algumas diferenças entre esses dois ladrões. Jesus está aqui como um divisor entre esses dois tipos de seres humanos. Aqueles obstinados que vendo a graça, vendo a verdade, vendo tudo, continuam fechados em seus corações, e aqueles a quem Deus se revela. Aqueles em que a graça faz cair as escamas. Primeiro, o ladrão da esquerda. Ele continua refém dos seus desejos,
dessa autonomia de viver fora da vontade de Deus, de seguir a própria inclinação do coração. E eu diria que isso pode se manifestar dentro da própria religião. Tem gente que continua querendo ser autônomo mesmo dentro de igrejas evangélicas. O que ele faz para isso? Ora, ele cria um Deus, a sua imagem, que satisfaça os seus caprichos, ele seleciona na Bíblia aquilo que ele gosta, rejeita aquilo que ele não gosta. Isso acontece nas igrejas da prosperidade, isso acontece nas igrejas liberais. Eu não quero esse Deus, eu quero viver do meu jeito, e aí em vez de eu seguir aquilo que a palavra apresenta, eu prefiro selecionar para fazer o que eu quero no final das contas. Porque o que prevalece nessas igrejas é a vontade do homem. Seja nas igrejas dos coaches, como o Marçal que eu citei, seja nas igrejas dos caras da televisão, aí Valdomiro, RR, Ed Macedo, essa turma toda aí que pinta um Deus para satisfazer os caprichos humanos, os gostos humanos, seja as igrejas liberais. Eu até fiz um vídeo falando sobre uma nessa semana, do Kivitz, que vai lá e seleciona a Bíblia de acordo com o seu gosto. E aí eu já citei essa frase do Santo Agostinho, que ele fala: se você acredita só no que você quer da Bíblia e rejeita o que você não gosta, não é em Deus que você acredita, é em você mesmo. Você só pega aquilo que te satisfaz. Essa vontade caída, essa tentação de viver de maneira autônoma, ela pode acontecer dentro da própria religião evangélica. Mas todavia, se a gente vê isso acontecendo de um lado, a gente pode também perceber por outro aqui, que é o nosso principal foco, que não existe escravidão do pecado que não possa ser tocada pela graça e pelo amor de Deus. Por isso que é tão extraordinário esse encontro de Jesus. A gente pensar que o sujeito, minutos antes, sei lá, horas antes, estava caçoando de Jesus. Estava cego ainda. Ele não era um piedoso, um cara que foi criado na religião. Não, ele era um perverso, era um criminoso. E até o momento em que Jesus é colocado na cruz, ele está zoando, zombando, ridicularizando. Ele está cegado pelo pecado ainda. Mas durante aquele tempo, ali ao lado de Jesus, a graça se revela a esse homem. Esse texto para mim é o mais fantástico para falar da graça de Deus. Para mostrar que não é a nossa justiça, que não é o nosso esforço, e que até os 45 minutos do segundo tempo, a graça pode tocar um coração e transformá-lo. Por mais perverso que seja, por mais iníquo que seja, a graça pode tocar o coração de um ser humano e transformar a sua realidade. É o que acontece com o ladrão da direita. Até então ele está ali zombando, mas algo aconteceu naquele tempo, naqueles minutos, naquelas horas que eles ficaram ali. As escamas caíram dos seus olhos. Ele começou a perceber que não era qualquer um do seu lado. Ele começou a perceber que Deus estava do seu lado. Que o próprio Deus tinha se feito carne e estava ali. E essa graça começou a tocar no coração daquele homem que viveu a vida como um criminoso, para mostrar para nós e para deixar evidente para cada um que lê esse texto que não é por obras para que ninguém se glorie, mas nós somos salvos pela graça de Deus. É pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso aí não vem de vocês. É dom, é presente, é graça de Deus. Primeiro a gente vê nesse homem essa mudança de consciência, essa graça operando, que ela primeiro gera a presença de um temor diante de Deus. O coração dele começa a ser tomado por temor. Um sujeito que não temia nada porque fazia o mal, começa a ter temor de Deus. Olha o que ele diz para o seu companheiro ali, verso 39, eles estão insultando, mas no 40 ele fala, repreendeu dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Ele começou zombando, mas lá na frente ele começa a ter temor no coração, e diz para o outro, você não teme a Deus? Você está na mesma situação e não teme a Deus?
O que aconteceu que de uma hora para outra o temor de Deus tomou conta do coração desse homem? Se não for a graça, a consciência de que um dia vai prestar contas a Deus, a reverência, o espanto. Eu costumo repetir, irmãos, temor não é medo apenas. Tem um lado do espanto, da reverência, mas temor é mais do que isso na Bíblia. Temor tem a ver com maravilhar-se diante de Deus. Tem a ver com você ficar de boca aberta diante da manifestação do sublime. Ele está diante do Deus encarnado que está morrendo pelos nossos pecados. Ele está com espanto, com temor, tem medo, mas tem assombro, maravilhamento. Tem constrangimento com aquele amor manifestado. O temor é isso. É Pedro, depois da pesca maravilhosa, se ajoelhar e falar: se afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. Eu não posso ficar perto, eu sou pecador. Essa santidade, essa majestade, ela denuncia o meu pecado, mas ao mesmo tempo me deixa maravilhado com isso. Não é assim? Você já ficou momentos que parece que você percebe a presença de Deus mais intensa, ao mesmo tempo você fica com um certo temor, um medo, mas ao mesmo tempo você quer mais daquilo, você quer mais de Deus na sua vida, você quer conhecer mais o sublime. A nossa referência é Moisés, não é o povo, que quando vê todo aquele terror no monte, os trovões, a voz, eles falam: Moisés, fala tu, para que a gente não morra, vai tu, e o povo fica à distância. Moisés tem temor, mas ele quer ver a glória de Deus, ele quer a presença de Deus. Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Temor é isso, por isso que o temor é o princípio da sabedoria. Eu preciso respeitar a Deus, ter reverência, mas ao mesmo tempo eu tenho que desejar mais e mais desse sublime na minha vida. Tem a ver com aquele texto de Paulo aos Coríntios, quando ele diz: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo traz aquela vergonha do meu pecado, mas ao mesmo tempo traz uma gratidão gigantesca no meu coração de querer viver para Ele e para a glória dEle. Esse homem tem temor, espanto, ele tem medo, mas ao mesmo tempo ele tem esse maravilhamento diante do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Você não teme a Deus, mesmo na mesma condenação, na mesma situação? Então, o primeiro sinal de que esse homem está mudando, de que a graça de Deus está se movendo no íntimo do seu coração, é que ele tem temor. Primeiro sinal na vida de um crente, ele teme a Deus. Mas a gente vê também que esse cara já começa a pregar para o outro. Mal a graça está operando, ele já está pregando para alguém. Ele já está preocupado com alguém além dele mesmo. Ele já mostra a importância da vida do outro. Você não teme a Deus, você está na mesma situação. Ele já está incomodado, está praticamente pregando para o outro. Olha, se atenta aí, cara. Teme a Deus no teu coração. O Evangelho faz isso. Um cara que viveu roubando, cometendo crimes. Por quê? Porque vivia para satisfazer os próprios desejos, as próprias vontades. Agora ele está preocupado com o outro. A graça fez ele olhar para o outro. O Evangelho faz a gente parar de olhar para o umbigo e olhar para o outro. O contrário de uma vida de pecado é viver no altruísmo. Por isso que Paulo fala: lembre-se das palavras de Jesus, é melhor dar do que receber. É melhor se doar, se entregar. Filipenses, que a gente tem refletido aí nos devocionais, quando ele fala de homens que eram inimigos da cruz de Cristo, ele fala: o Deus deles é o ventre. São os instintos, é gente que anda para satisfazer instinto, é igual o bicho. Quer satisfazer os desejos, os instintos. Mas aí o contraponto são os servos que estão com Paulo, Epafrodito, Timóteo, que um morreu quase por causa do Evangelho, ficou doente para poder viajar, comunicar as verdades. Paulo que está preso por causa do Evangelho. Timóteo que está viajando, preocupado. Mas esses homens estão se dedicando ao Evangelho, estão vivendo pela causa do Evangelho. É a pregação. Esse homem já mostra que ele tem uma preocupação com a vida do próximo. Você não teme a Deus? Mas a graça, ela denuncia o nosso pecado.
ela mostra a nossa culpa. Ele diz para o outro: nós merecemos estar nessa situação. Nós merecemos estar sendo punidos pelos nossos crimes. Não tem uma cegueira aqui, não tem vitimismo aqui, igual a gente vê por aí no Brasil. Que o sujeito comete o crime e aí pousa de vitimista, né? E o problema é que eu tenho dificuldades na minha vida, eu tive muitos problemas. E aí começa a levantar uma série de desculpas por crimes feitos com consciência. Esse homem, a graça operou de tal maneira no seu coração, que ele está falando: olha, nós merecemos estar sendo punidos pelos nossos crimes. Isso aqui é reconhecimento de culpa, é reconhecimento da condição humana. A graça de Deus faz isso, a manifestação de Deus faz isso. É igual Isaías quando vê a glória de Deus, quando vê Deus assentado no trono. No capítulo anterior ele está: ai daqueles beberrões, ai dos ladrões, ai não sei de quem. Aí ele vê Deus e ele fala: ai de mim, ai de mim. Antes da glória de Deus ele está: ai para todo mundo, ai do fulano, ai do ciclano. Aí ele vê Deus e ele fala: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Porque estar diante de Deus, da santidade de Deus, é ter exposto o nosso pecado. Esse homem tem reconhecimento de culpa. Ele é um bem-aventurado que chora pelo seu pecado. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É gente que reconhece a sua miséria, é gente que reconhece o seu pecado, é gente que reconhece o pecado da humanidade, é gente que chora por si e pelos outros. Esse homem mostra contrição, quebrantamento, ele reconhece a sua culpa. Mas o texto diz mais para nós: ele reconhece a santidade de Cristo. Aí não é comigo ainda. Nós, na verdade, com justiça recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ele reconhece a santidade de Cristo, a obediência de Cristo Jesus. Ele reconhece que Cristo é puro, que Cristo é inocente, que Cristo cumpriu tudo que o Pai pediu. Ele está reconhecendo Cristo ali. Esse homem não merece mal algum, punição alguma, ele é bom, ele é puro, ele é inocente. Olha a graça de Deus operando. É extraordinário pensar como em pouco tempo esse homem é transformado, parece que vira a chave nele de uma hora para outra. De zombar, ele começa a reconhecer a miséria e fala: esse homem é puro, esse homem é santo. É reconhecer a santidade de Cristo Jesus. Mais do que isso, é ter fé nos méritos de Cristo Jesus. Ele diz: esse homem é puro, ele é inocente, ele não fez mal algum. Nós merecemos, ele não. Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Aí a confiança agora é total em Cristo Jesus. Ele joga toda a fé dele nos méritos de Jesus. Que esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia, é parar de confiar na sua obediência. E eu vou te dizer, até quando você fica com medo do inferno, você que já é batizado, é porque no fundo você está confiando em você. Se você está confiando em si mesmo, nossa, eu pequei, será que Deus está zangado, eu perdi a minha salvação? Esse tipo de mentalidade é quando você confia em você. Se você confia em Jesus, não tem essa preocupação. Tenha perdão pelos pecados, você tem que pedir perdão para Deus, ter um coração quebrantado, mas não ficar nesse perde e ganha. Confiar na justiça de Cristo e descansar, e perseverar nisso até o último dia da sua vida. Confiança no que Jesus fez, confiança nos méritos de Cristo Jesus, como ensina a palavra de Deus, como ensina a tradição reformada. Não tem um mínimo espaço para o nosso mérito, nós não fazemos nada, é a ação de Deus, total ação de Deus. Está os dois lá, criminosos, perversos, mas um Deus decidiu falar: é você, filho. Jesus olhou para o lado: és tu. Sem dizer nada, és tu. O Espírito Santo começou a trabalhar naquele homem, mudou a mentalidade dele. Isso é graça, ele começou a confiar em Senhor, lembra de mim.
lembra de mim no teu reino. Confiança em Jesus, tem que colocar a fé nos méritos de Jesus. Eu falo isso aqui com frequência porque é o Evangelho, a gente tem que falar isso aqui sempre. Esse é o mínimo do Evangelho, a pregação do Evangelho, o perdão dos nossos pecados. É a dívida quitada, é a justificação. Mas também esse homem tem uma oração sincera, arrependida. Aí que demonstra essa mudança no seu interior. Ele está suplicando pela misericórdia de Deus, ele está agarrado em Cristo Jesus, abraçado com a cruz. E aí a gente começa a perceber que essa firmeza que o fez se agarrar na cruz, como isso trouxe paz ao seu coração e como tem que trazer paz para o nosso coração. Como que a gente pode ter paz sobre aquilo que Cristo fez? Esse texto mostra primeiro para nós uma paz que traz consolação. A salvação traz uma paz sobre cada um de nós. Primeiro porque ela traz garantia. Jesus fala assim para ele: em verdade. Em verdade. A palavra de Jesus, a primeira palavra de Jesus a esse homem é: em verdade. Então assim, eu estou te dando uma garantia agora. Palavra de Deus, né? De homem Deus, em verdade. O que é o significado aqui? A mesma expressão de amém. Esteja certo, fique seguro. Jesus está falando para ele: fique seguro, eu vou te dar uma garantia. É uma certeza objetiva, porque Deus está falando, Cristo está falando para ele: fique seguro agora, eu vou te dar uma garantia. Mas também a gente sabe que tem uma certeza interior, subjetiva. O Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Então a gente tem uma garantia pela Bíblia, objetiva, e uma subjetiva. O Espírito Santo traz essa confirmação no nosso coração. Mais do que isso, a Bíblia diz que Deus envia o seu Espírito sobre o crente como penhor. O que é o penhor? Eu vou deixar aqui esse objeto, vou penhorar para dar garantia para o cara. Se eu não voltar, você não vai ter prejuízo, mas se eu voltar eu pago. Isso é uma garantia. O que é o Espírito Santo? É para te dar certeza de que aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo em nós é essa certeza, é garantia, não tem que ter medo. Se eu recebi o Espírito Santo, e a palavra fala, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu entendo quem é Jesus, quando eu confio nele, no batismo eu sou selado com a presença do Espírito Santo, isso é o batismo. O batismo do Espírito Santo não é falar um idioma diferente. Quando você se batiza nas águas, o sacramento do batismo, você já está ali alicerçado com Deus e tem o Espírito Santo como garantia na tua vida. E aí isso vai demonstrar através de vários dons, não só um dom, vários dons. Mas o Espírito Santo foi colocado para nos dar certeza. Então a primeira palavra de Jesus, em verdade, garantia, esteja certo, fique seguro. Segunda palavra tem a ver com o tempo, hoje mesmo. Hoje mesmo. Olha, deixa eu te falar, fique seguro. Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Fique certo. Vou te dar uma garantia agora. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Pensa comigo, o homem acordou aquele dia inimigo de Deus. Quando Jesus foi erguido na cruz, ele estava inimigo de Deus. Agora ele estava morrendo amigo de Deus. Porque através do sangue do Cordeiro a gente se torna amigos de Deus. Nós temos acesso à presença de Deus e podemos enxergá-lo como Pai. Isso aqui tem a ver com essa mudança de status automática, imediata. Fique certo que hoje mesmo você vai estar comigo. Hoje. Seu status mudou já, amigo. Fica tranquilo. Você já mudou de status, você não é mais pecador destinado ao juízo e o fogo do inferno. Seu status mudou, você recebeu agora a Zoé, a vida espiritual. Você acordou hoje com um bio só com a vida biológica. Mas nesse momento você acabou de receber a Zoé, a vida espiritual. Seu status mudou diante de Deus.
Sua posição mudou. Você se tornou filho. Você acabou de receber o poder de se tornar filho de Deus. Isso aqui é a doutrina da justificação. Essa mudança imediata, nós nos tornamos justificados diante de Deus de maneira automática. Então Jesus fala para ele de certeza, de garantia. Jesus fala para ele, é hoje mesmo, justificação, é imediata justificação. Mas o texto fala de propósito, estarás comigo no paraíso. A ideia de paraíso, lá desde o Gênesis, você vai ver também a árvore do paraíso, em Apocalipse. Essa ideia tem a ver com estar no jardim secreto de Deus, tem a ver com intimidade, tem a ver com comunhão. O ser humano foi criado para isso. Por isso que a Confissão de Westminster fala, o principal objetivo do ser humano, o propósito, é adorar a Deus e ter prazer nele. Nós fomos criados para isso. Então Jesus está restaurando o propósito original na vida desse homem. Hoje você vai estar no jardim secreto de Deus. Você vai ter comunhão. Você entendeu o motivo pelo qual você foi criado. Você foi criado para estar com Deus, para desfrutar da presença dEle, para ter intimidade com Ele. Hoje você vai estar com Deus e vai poder chamá-lo de Pai. Então, uma situação que começa com dois homens reprovados, prontos para enfrentar o juízo de Deus, a graça vem e reverte. Nós temos falado desse Cristo que vem mudando histórias. A gente viu várias aqui. Nessa última, para mim, é que mais fica caracterizado como a graça extraordinária. Que a gente não quer, né? Imagina Deus mudar uns corações aí de gente que você não quer. Não, Deus, esse cara... Não, pai, mas esse político aí não, pai. Esse não. Imagina no final da vida, o cara no leito de morte, e de repente Deus desperta a graça para ele e vai para a eternidade. Eu não julgo às vezes para onde o cara foi, não cabe a mim, porque eu nunca sei o que aconteceu no leito de morte do hospital. O cara está lá, eu não sei se alguém pregou para ele, se um enfermeiro falou alguma coisa, não sei se Deus revelou direto para ele, não sei se tinha uma Bíblia aberta. Deus pode fazer isso, ou você acha que não? Eu não falo nada porque eu não sei o que acontece no finalzinho, e esse texto me deixa assim, né? Mostra isso para nós. Pode ser lá, o juiz está quase, já está nos acréscimos do jogo, e Jesus fala, hoje você vai estar comigo. Mas Senhor, esse cara viveu igual um criminoso, esse cara perverso, maldoso. É a graça, irmão, isso é graça. É fácil falar de graça para a gente, para as pessoas que a gente olha e fala, nossa, mas o sujeito ele é bondoso, né? Peca, todo mundo peca, mas ele é bondoso. Agora olhar para cara perversos, tiranos, criminosos e falar, Senhor, tu salvou esse cabra aí. Isso é graça. Mas eu queria finalizar com uma frase do John Hale, que ele fala assim, na cruz um ladrão foi salvo, para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. Na cruz um foi salvo, para ninguém se desesperar. Deus pode salvar aquele sujeito mais complicado que você conhece, mas ele salvou só um para que ninguém se iluda, não caia no universalismo aí dos caras nos nossos dias. Deus vai salvar todo mundo, tá vendo? Ele vai salvar. Não, ele salvou um para que ninguém venha se iludir também. Vai ter juízo final. Não se esqueça de como nós iniciamos essa mensagem. Só existem dois tipos de pessoas. Um tipo é aquele que fala para Cristo, seja feita a tua vontade na minha vida. Um tipo é o que ora, Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas tem um tipo de pessoa que Jesus vai falar, vai ser feita a tua vontade. Você não quis viver do teu jeito? Você não quis seguir as inclinações pecaminosas do seu coração? Você não quis fazer a tua própria vontade? Então seja feita a tua vontade. Só existem esses dois tipos de seres humanos. A graça, ela veio para transformar o coração mais complicado, mas não se esqueça que haverá juízo final, haverá juízo sobre a vida daqueles que continuaram obstinados no seu pecado, no seu coração, fechados na inclinação maldosa do seu coração.
Vamos ter uma palavra de oração, se puder ficar de pé. Te damos graças, Pai, pela tua verdade.